Nos últimos anos, a ciência avançou mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história. A inteligência artificial se tornou uma ferramenta indispensável em nossas vidas cotidianas, e telescópios imensos têm nos dado um vislumbre dos estágios iniciais do nosso universo. Atualmente, a humanidade é capaz de realizações incríveis, mas existe o risco de que os cientistas estejam empregando seu conhecimento de forma imprudente? Elon Musk levantou essa questão ao trazer à tona o trabalho do CERN. Ele sugere que a organização pode estar na iminência de abrir um portal para o inferno. Acompanhe-nos na exploração dessas alegações surpreendentes e na avaliação da possibilidade de o CERN estar à beira de uma descoberta que poderia alterar irreversivelmente a nossa realidade. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre 2 modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades, e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. Elon Musk é um empresário e inventor conhecido por fundar e liderar várias empresas de alta tecnologia, como a SpaceX, Tesla, Neuralink e The Boring Company. Ele é frequentemente associado a inovações no transporte, tanto na Terra, carros elétricos, quanto no espaço, foguetes reutilizáveis, e tem um interesse notável em projetos futuristas, como viagens interplanetárias e interfaces cérebro-máquina. Mas ele não para por aí. Ele adora um assunto polêmico. Recentemente, sua atenção tem se voltado para o CERN, que não é um lugar comum de pesquisa, mas sim a renomada Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, responsável pelo laboratório de física de partículas mais avançado do planeta. Fundado em 1954, o CERN emergiu como uma das primeiras iniciativas colaborativas de pesquisa na Europa, com a missão expressa de reter os melhores cientistas que, naquela época, estavam se deslocando para os Estados Unidos. Ele tem sido um epicentro de inovação e descoberta, uma instalação equipada com aceleradores de partículas e outros instrumentos essenciais para explorar as profundezas do universo e da matéria. O CERN tornou-se um espaço de colaboração internacional, unindo mentes brilhantes de diferentes nações na busca coletiva por compreensão e descoberta. Este centro de pesquisa de alta tecnologia não apenas se dedica à coleta e análise de uma quantidade impressionante de dados, mas também é um espaço onde teorias controversas e conceitos inexplorados encontram um terreno fértil. O CERN é sinônimo de inovação e exploração. Seu compromisso é com a descoberta dos enigmas mais profundos do universo, buscando compreender sua composição intrínseca e os mecanismos pelos quais opera. Os físicos do CERN, armados com tecnologia de ponta, enfrentam o desconhecido, colidindo partículas em energias extremas para explorar os elementos fundamentais da existência e as forças invisíveis que governam suas interações. Mas será que estamos prontos para as consequências do que pode ser revelado? Musk é um dos indivíduos convencidos de que o CERN participa de um empreendimento sinistro para abrir um portal para o inferno. Em sua concepção, os experimentos inovadores, especialmente os realizados no Grande Colisor de Hadrons, LHC, são parte de um plano para abrir um portal para o inferno. Os defensores desta perspectiva argumentam que a potência energética gerada pelo LHC tem o potencial de criar uma ruptura dimensional, um portal por onde entidades sinistras poderiam adentrar nosso mundo. Eles recorrem a um conjunto diversificado de provas, variando desde associações com simbolismos e práticas ocultas até interpretações deturpadas dos termos científicos empregados pelos pesquisadores do CERN. Alguns vão além, estabelecendo paralelos entre os experimentos do CERN e relatos fictícios de dimensões alternativas ou do despertar de forças sombrias. Pode o CERN estar imerso em experimentos que rivalizam com enredos de ficção científica, almejando alcançar um universo paralelo? A consideração é que os cientistas do CERN têm em suas mãos a capacidade de alterar a realidade. Enquanto partículas são aceleradas a velocidades muito altas e colidem com força astronômica, até mesmo a mais insignificante irregularidade poderia originar uma fissura no espaço-tempo. Inicialmente imperceptível, essa anomalia poderia se expandir progressivamente, intensificada pelas interações entre partículas subatômicas. A expansão da anomalia poderia concebivelmente conectar nosso mundo a uma dimensão cheia de energias obscuras, o reino que a tradição popular identifica como inferno.
E o instrumento central dessa controvérsia é o LHC. Situado no CERN, perto de Genebra, Suíça, este acelerador de partículas é o epítome da engenharia e da inovação científica, propulsando partículas subatômicas a energias inimagináveis e possibilitando o estudo das interações emergentes. O LHC, um túnel circular de aproximadamente 27 km de circunferência, é o acelerador de partículas mais grandioso em atividade, uma ferramenta indispensável para a pesquisa das unidades fundamentais da matéria e a expansão do nosso conhecimento do universo, desde a esfera subatômica até os confins cósmicos. Utilizando o princípio da aceleração circular, o LHC impulsiona feixes de partículas subatômicas, hadrons, em trajetórias opostas dentro do acelerador. Estes hadrons, que podem ser prótons ou íons de chumbo, acumulam energia a cada ciclo, atingindo velocidades extraordinárias. O LHC tem a capacidade de alcançar energias de colisão que reproduzem as condições existentes logo após o Big Bang, um feito que anteriormente só podia ser especulado. Assim, a possibilidade de simular tais condições é um marco monumental na ciência. Em locais específicos ao longo da trilha circular do LHC, especialistas em física de todo o planeta instalaram detectores especializados, como os notáveis detectores Atlas e CMS. Estes dois são detectores multifuncionais situados no Grande Colisor de Hadrons, criados com a intenção de documentar e analisar as características das partículas subatômicas emergentes de colisões de prótons de alta energia. O Atlas e CMS estão aptos para identificar uma variedade extensa de partículas, como fótons, elétrons, muons e hadrons. Estes detectores são compostos por múltiplas camadas de subdetectores, cada uma com uma função distinta na avaliação das variadas propriedades das partículas originadas das colisões. Na camada mais interna, encontramos o sistema de rastreamento, integrado por sensores altamente segmentados que documentam as trajetórias de partículas carregadas conforme elas se movem através do detector. A reconstituição destas trajetórias proporciona aos cientistas dados vitais sobre as propriedades e interações das partículas. Prosseguindo para a camada subsequente, encontramos o calorímetro, responsável por avaliar a energia das partículas enquanto elas transitam através de suas camadas, oferecendo informações essenciais para a identificação e classificação das partículas resultantes das colisões. A última camada é o sistema muon, destinado à detecção de muons, partículas que têm a capacidade de penetrar todas as outras camadas do detector. Este sistema é meticulosamente concebido para registrar e avaliar as propriedades dessas partículas penetrantes, que são especialmente notáveis devido às suas características distintas e sua relevância para diversos fenômenos físicos. Para gerenciar a quantidade monumental de dados emergentes das colisões, os detectores são complementados por um sistema de gatilho avançado. Este sistema é programado para isolar eventos de significado potencial dentre milhões de colisões ocorrendo a cada segundo. Utilizando algoritmos de ponta e critérios pré-estabelecidos, assegura que somente os eventos de maior importância sejam retidos para análises subsequentes. A análise dos dados capturados é uma tarefa relativamente grande. Os físicos empregam técnicas computacionais refinadas e algoritmos para decifrar quantidades físicas e observáveis a partir do vasto mar de dados brutos. Com mais de 600 milhões de colisões ocorrendo a cada segundo em cada detector, e uma produção anual de dados brutos alcançando cerca de 15 petabytes, a necessidade de algoritmos avançados é fundamental. Os dados são submetidos a várias fases de análise para extrair insights, impulsionando nossa compreensão dos mistérios insondáveis do universo. A corrente científica principal insiste que quaisquer buracos negros gerados em suas instalações seriam diminutos e inócuos, mas alguns se perguntam se isso não é um mero pano de fundo para aplacar as massas. Será que eles poderiam abrir um portal para o inferno? A realidade é que o LHC tem o potencial de se tornar uma janela para o inexplicável. A noção de formar buracos negros minúsculos se origina das teorias que insinuam a presença de domínios extradimensionais. Nestas conjecturas, nas circunstâncias excepcionais de energias astronômicas, o LHC é postulado para criar buracos negros. Estas entidades, comumente designadas como buracos negros microscópicos ou quânticos, seriam infinitamente mais pequenas e menos densas do que seus equivalentes cósmicos. Vale ressaltar que pesquisas científicas meticulosas foram executadas para ponderar a segurança e praticabilidade da geração de buracos negros no LHC. A comunidade científica converge para o entendimento de que as energias manipuladas pelo colisor são insuficientemente elevadas para forjar buracos negros que seriam ameaçadores.
A energia requerida para a criação de buracos negros de magnitude substancial é consideravelmente superior ao potencial do LHC. A longevidade desses buracos negros hipotéticos é extraordinariamente curta. Modelagens teóricas e cálculos corroboram que tais buracos negros somem com rapidez, atestando sua inofensividade. Estudiosos de renome, provenientes de nações associadas ao CERN, Japão, Rússia e Estados Unidos, efetuaram exames criteriosos das avaliações de segurança. Estes estudos, permeando desde a astrofísica e cosmologia até a matemática e física de partículas, foram rigorosamente examinados e validados por especialistas no campo, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel. Além disso, pesquisas subsequentes por físicos do CERN validaram a proposição de que buracos negros microscópicos, se manifestados, seriam rapidamente consumidos pela radiação de Hawking, como postulado pelo célebre Stephen Hawking. Esta dissipação instantânea é um elemento-chave para dissipar temores relativos à sua durabilidade e periculosidade potencial. E ainda, é imperativo realçar que tais buracos negros, ainda que existissem temporariamente, seriam destituídos de massa substancial para constituir uma ameaça. O seu escasso volume e dissolução acelerada significam que sua influência gravitacional seria mínima, sendo provavelmente expulsos no espaço antes de uma interação significativa com a matéria circundante. A desintegração acelerada desses buracos negros hipotéticos asseguram que sua presença gravitacional seria mínima, possivelmente sendo lançados ao espaço antes de qualquer interação significativa com a matéria ao redor. Assim, a noção de que o CERN poderia criar um buraco negro ou um portal para outra dimensão é efêmera, dissipando-se na penumbra antes mesmo de tomar forma. E no momento, as mentes brilhantes no CERN estão imersas na monumental tarefa de aprimorar o LHC, deixando pouco espaço para contemplações de buracos negros ou passagens infernais. O Grande Colisor de Hadrons de Alta Luminosidade, HL-LHC, uma extensão ambiciosa do Grande Colisor de Hadrons, foi concebido em 2011, marcando a sinergia de mais de 30 institutos globais, uma importante colaboração científica internacional. Sua missão é incrementar a luminosidade integrada do LHC por uma magnitude de 10. Isso implica em um aumento nas colisões de partículas, permitindo aos cientistas uma exploração mais profunda dos enigmas cósmicos, desenterrando fenômenos raros com uma precisão sem precedentes. O HL-LHC é a encarnação da missão do CERN de expandir as fronteiras do conhecimento humano. Está destinado a testar as capacidades de várias tecnologias, desde supercondutores até tecnologias de vácuo e processos industriais, estabelecendo um marco que transcende nossas realizações anteriores. No entanto, há uma suspeita latente entre alguns que o CERN pode estar mascarando intenções mais profundas, aquelas que, se reveladas, poderiam provocar controvérsia pública. O CERN é renomado por sua proeza em desvendar os mistérios das partículas, mas algumas pessoas se perguntam se há outras motivações por trás disso. As energias associadas às dimensões ocultas influenciam significativamente o comportamento das partículas e campos, gerando a teoria enigmática conhecida como Teoria da Gravidade do Arco-Íris. Sugere-se que nas menores escalas, onde as dimensões extras assumem um papel proeminente, as leis gravitacionais poderiam se desviar do estabelecido pela relatividade geral. O CERN, com seus experimentos sofisticados, adentra neste terreno complexo, onde as interações gravitacionais nas menores escalas são estudadas. A expectativa é que um exame detalhado das forças gravitacionais entre partículas possa revelar anomalias, sinalizando a existência de domínios escondidos. As possibilidades avançadas pela teoria das cordas são extraordinárias, com entidades microscópicas, ainda menores que átomos, elétrons ou quarks, dançando no epicentro da existência. Estas cordas, vibrando e oscilando, desencadeiam uma orquestra de eventos, manifestando forças fundamentais e partículas que caracterizam nossa realidade. À medida que se agitam e se contorcem, essas cordas, permeadas por dimensões ocultas, se desdobram em um espetáculo de interações complexas, cada uma formando os elementos constituintes de nossa existência. Você pode se perguntar como essa intricada dança cósmica se correlaciona com a ousada busca do CERN para abrir uma passagem para uma outra dimensão. Bem, o Grande Colisor de Hadrons ressurge como um instrumento fundamental nesta jornada. É como se fosse uma corda vibrando em uma frequência específica, transformando-se em um fóton. Então, com sua própria dança distinta, se manifesta como um quark, a espinha dorsal de prótons e nêutrons. Neste domínio, onde a teoria das cordas e dimensões ocultas se cruzam, o CERN está posicionado na linha de frente, não apenas desenterrando os mistérios, mas também desafiando as fronteiras do conhecido.
As energias e padrões emergentes destas colisões cósmicas poderiam, de forma teórica, criar portais interdimensionais. Sim, portais que se desdobram para universos paralelos, cada um com suas próprias leis e constantes físicas, distantes, ainda que intimamente conectados ao nosso. Aqui, no precipício do conhecimento, o CERN não está sozinho. A colaboração científica, interdisciplinar e global, é a força vital que impulsiona essa busca incessante. E na intersecção de teorias e experimentos, emergem indagações que desafiam a própria essência de nossa compreensão. Poderia o CERN, de fato, abrir um portal para um outro universo? O CERN, através do grande colisor de hadrons, está mergulhando nas profundezas do espaço-tempo para explorar não só as bases da física empírica, mas também teorias mais especulativas, como a teoria das cordas e as dimensões adicionais. Com esses experimentos grandiosos, eles visam não somente a compreensão do nosso universo, mas também a possibilidade de múltiplos universos, um multiverso real e tangível. Estamos à porta de um novo entendimento da realidade, onde esta é vista como fluida e infinitamente dimensional. O CERN não apenas busca compreender o cosmos, mas também revelar a existência de universos paralelos, com a esperança de que cada um possa ser um eco das vibrações fundamentais do todo. As partículas fundamentais do universo, menores que átomos, elétrons e quarks, vibram em dimensões ocultas, criando a realidade como a conhecemos. Essas entidades são tão pequenas e suas vibrações tão complexas que transcendem nossa compreensão. A física de partículas, em especial no grande colisor de hadrons, busca compreender essas cordas vibrantes, que são a base de tudo o que existe. Cada tipo de vibração pode representar diferentes partículas, como fótons ou quarks. A teoria das cordas sugere um universo de possibilidades infinitas, com múltiplas dimensões interagindo de maneiras que ainda estamos tentando entender. O CERN, com seus experimentos, pode estar à beira de descobrir uma nova dimensão, uma realidade paralela que coexiste silenciosamente com a nossa. As cordas da teoria das cordas podem ser as conexões fundamentais do universo, ainda não plenamente entendidas pela ciência moderna. O CERN poderia estar próximo de um avanço revolucionário, talvez abrindo um portal para dimensões desconhecidas. Embora pareça ficção, a ideia de que podemos estar à beira de confirmar teorias que levam à existência de um inferno ou realidades paralelas é uma possibilidade remota, mas intrigante. Estamos em um ponto crucial, onde nossa compreensão do universo pode expandir-se dramaticamente, revelando segredos que até agora têm sido meramente teóricos. Bom, mas agora queremos saber o que acha disso tudo? Você acredita que um dia alguma dessas teorias vai se tornar realidade? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.